Nesse vídeo, vamos mergulhar nos 10 salmos mais famosos da Bíblia. Estes salmos têm milhares de anos de idade, mas ainda são pertinentes para nós hoje. Eles contêm mensagens profundas e significativas que nos ajudam a conhecer melhor o nosso Senhor e nos lembram que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Os 10 salmos mais famosos da Bíblia são: Salmo 23, O Senhor é meu pastor. Salmo 90, Senhor, Tu és o nosso abrigo. Salmo 121, Levante os meus olhos para os montes. Salmo 51, Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 25, A Tua bondade é o meu escudo. Salmo 8, Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o Teu nome. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Salmo 100, Servi ao Senhor com alegria. Salmo 1, Bendito seja o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 103, Bendito és Tu, ó Senhor, meu Deus, que tens feito grandes coisas. Agora que já conhecemos os 10 salmos mais conhecidos da Bíblia, vamos fazer uma breve explicação do que se trata cada um deles, o que fica de lição, em que contexto foram escritos e muito mais. Salmo 23, O Senhor é meu pastor. O Salmo 23, O Senhor é meu pastor, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele foi escrito pelo rei Davi, sendo um dos salmos mais antigos da Bíblia, datando de mais de 3.000 anos atrás. O Salmo 23 nos traz uma grande mensagem de esperança e confiança. O Salmo 23 começa com o salmista, Davi, dizendo que o Senhor é o seu pastor. Isso significa que o Senhor o cuida e o guia como um pastor cuida de suas ovelhas. Ele nos assegura que não nos faltará nada, pois o Senhor nos dará cada coisa que precisamos. O salmista também nos lembra que o Senhor nos guia por caminhos de justiça e nos conduz para o descanso. Isso significa que o Senhor nos guia para um lugar de descanso e paz. O Salmo 23 também nos lembra que o Senhor é nossa força e nossa esperança. O salmista nos diz que não tememos nada, pois o Senhor está conosco. Ele nos garante que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois o Senhor está conosco. Por fim, o salmista nos pede que confiemos sempre no Senhor. Isso significa que devemos confiar sempre na bondade e na fidelidade do Senhor. Devemos buscar o Senhor em todas as circunstâncias e aceitar o seu cuidado e provisão. O Salmo 23 nos traz esperança e confiança e nos lembra que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Salmo 90, Senhor, Tu és o nosso abrigo. O Salmo 90, Senhor, Tu és o nosso abrigo, é um salmo de adoração e louvor. O salmista aqui expressa sua confiança e dependência no Senhor como seu escudo, rochedo e abrigo. O salmista começa o salmo expressando sua confiança de que o Senhor é o seu abrigo, ou seja, que o Senhor o protegerá de todos os perigos. O salmista também pede ao Senhor que o guarde e o guie, para que possa caminhar em segurança. O salmista também pede ao Senhor que lhe dê força e confiança para enfrentar todas as adversidades. Ele também pede ao Senhor que lhe dê alegria e paz, a fim de que possa caminhar pelo caminho certo. Por fim, o salmista pede ao Senhor que lhe dê proteção e segurança, para que possa viver em confiança e segurança. O Salmo 90 nos mostra que o Senhor é o nosso abrigo e nosso escudo, e que Ele nos protegerá de todos os perigos. Ele nos lembra que o Senhor nos ama e que Ele está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Salmo 121, Levante os meus olhos para os montes. O Salmo 121, Levante os meus olhos para os montes, um salmo de adoração e louvor ao nosso Deus. Nele, o salmista nos pede para levantar nossos olhos para os montes, pois é lá que vem a nossa ajuda. O salmista nos diz que o nosso ajudador vem de Deus, que é o nosso Criador e o nosso pastor. Ele nos assegura que Deus nos ouvirá quando clamarmos por Ele, e que nos responderá. O salmista nos pede para esperar em Deus, pois é Ele quem nos dará a força necessária para enfrentar todos os desafios. O salmista também nos pede para agradecer a Deus por sua bondade e provisão.
Ele nos lembra que Deus nos protegerá e nos abençoará com todas as coisas boas. Por fim, o salmista nos pede para louvar e adorar a Deus por sua bondade e misericórdia. Ele nos lembra que Deus é o nosso Criador e Pastor, e nos protegerá de todos os perigos. O Salmo 121 nos ensina que, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, devemos levantar nossos olhos para os montes, pois é lá que virá a nossa ajuda, e que devemos confiar em Deus, pois Ele é o nosso abrigo e nosso escudo. Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. O Salmo 51, também conhecido como Salmo de Confissão, é um dos salmos mais importantes da Bíblia. Nele, o salmista exprime sua culpa e arrependimento por seus pecados e súplica a Deus por misericórdia e perdão. O salmista começa o salmo reconhecendo que seus pecados são muitos, e que não tem como escapar da culpa. Ele súplica a Deus que o ouça quando clamar por misericórdia, e pede que Deus lhe dê novos corações e novas forças para resistir ao mal. O salmista também expressa sua confiança de que Deus é misericordioso e justo, e que Ele perdoará seus pecados se ele se arrepender de verdade. Ele pede a Deus que lhe dê força para resistir ao pecado. O salmista súplica a Deus que lhe dê um espírito de humildade para que ele possa obedecer a Deus e não mais pecar. Ele também pede a Deus que lhe dê a graça de perdoar os pecados dos outros, pois só Deus é seu juiz. Por fim, o salmista pede a Deus que lhe dê uma nova vida, e que seu coração seja novamente limpo e puro. Ele nos lembra que Deus é o nosso Criador e Redentor, e que só Deus pode nos salvar. O Salmo 51 nos ensina que devemos sempre pedir a Deus por misericórdia e perdão, pois é Ele quem é o nosso único Salvador. Salmo 25. A tua bondade é o meu escudo. O Salmo 25 é um salmo que expressa um profundo sentimento de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. O salmista começa o salmo expressando sua gratidão a Deus por suas misericórdias e por sua grande bondade. Ele nos lembra que Deus nos dá tudo o que precisamos e nos protege de todos os perigos. O salmista também nos pede para louvar a Deus por sua justiça e por suas leis, e nos pede para confiar em Deus para nos guiar em nossas vidas. Ele nos lembra que Deus é o nosso pastor, e que Ele nos dará a direção que precisamos para viver de acordo com sua vontade. O salmista também nos pede para agradecer a Deus por sua misericórdia e por sua provisão. Ele nos lembra que Deus é o nosso Criador e Redentor, e que só Ele pode nos proteger. Por fim, o salmista nos pede para buscar a Deus e para pedir perdão, pois Deus é o nosso único juiz. Ele também nos pede para lembrar de suas palavras e de seus mandamentos, e para seguir a verdade que Ele nos ensina. O Salmo 25 nos ensina que devemos sempre expressar nossa gratidão a Deus pela sua bondade e misericórdia, pois Ele é o nosso único Salvador. Salmo 8. Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome! O Salmo 8 é um salmo de louvor e gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. O salmista começa o salmo expressando sua gratidão a Deus por sua grande bondade e misericórdia. Ele nos lembra que Deus nos dá tudo o que precisamos e nos protege de todos os perigos. O salmista também nos pede para louvar a Deus por sua majestade e glória, que se estendem por todo o universo. Ele nos lembra que Deus é o nosso Rei, e que Ele sempre governa com justiça. O salmista também nos pede para confiar em Deus para nos guiar em nossas vidas, pois Ele é o nosso pastor. Ele também nos pede para agradecer a Deus por sua misericórdia e graça, e nos pede para seguir os seus mandamentos. O salmista também nos pede para amar a Deus de todo o coração, e para servi-lo com toda a nossa força. Ele nos lembra que Deus é o nosso Criador e Redentor, e que só Ele pode nos salvar. O Salmo 8 nos ensina que devemos sempre louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, e que devemos servir a Deus com toda a nossa alma. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. O Salmo 46 é um salmo de confiança em Deus, que nos lembra que Ele é o nosso refúgio e nosso escudo, e que Ele nos protegerá de todos os perigos. O salmista começa o salmo expressando sua confiança em Deus, e nos pede para lembrar que Deus é nosso Deus e nosso Salvador.
Ele nos lembra que Deus é o nosso escudo e o nosso grande poder, e que nenhum inimigo pode derrotar a Deus. Ele também nos pede para conhecer o poder de Deus, e nos pede para buscar a Deus em todas as condições. O salmista também nos pede para louvar a Deus e para proclamar sua grandeza, pois a terra está cheia da glória de Deus. Ele nos lembra que Deus é o nosso Rei, e que Ele sempre governa com justiça. Por fim, o salmista nos pede para servir a Deus com toda a nossa alma, pois Deus é o nosso Criador e Redentor. Ele nos lembra que Deus é a nossa esperança e que Ele nos dará a direção que precisamos para viver de acordo com Sua vontade. O Salmo 46 nos ensina que devemos sempre confiar em Deus, pois Ele é o nosso único Salvador. Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria. O Salmo 100 é um salmo de louvor e gratidão a Deus por sua bondade e misericórdia. O salmista começa o salmo convidando todos os seres humanos a entoar louvores a Deus, pois Ele é digno de glória. Ele também nos pede para oferecermos sacrifícios de gratidão a Deus, pois Ele é bom e misericordioso. O salmista também nos pede para servir a Deus com alegria, pois Ele é o nosso Rei e nosso Salvador. Ele também nos pede para lembrar que Deus criou o céu e a terra, e que Ele sempre governa com justiça. O salmista também nos pede para confiar em Deus e segui-lo de todo o coração, pois Ele é o nosso guia e nosso protetor. Por fim, o salmista nos pede para louvar a Deus com alegria, pois Ele é o nosso Deus e nosso Salvador, e que só Ele é digno de adoração. Ele nos lembra que Deus é sempre fiel, e que Ele nunca nos deixará. O Salmo 100 nos ensina que devemos sempre louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, e que devemos servi-lo com toda a nossa alma. Salmo 1. Bendito seja o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 1 é um salmo de introdução geral ao Salmo, que nos lembra que Deus é o nosso Deus e nosso Salvador, e que só Ele é digno de adoração. O salmista começa o salmo convidando a todos os seres humanos a louvarem a Deus, pois Ele é bom e justo. Ele também nos pede para servirmos a Deus de todo o coração, pois Ele é nosso guia e nosso protetor. Ele nos lembra que Deus é sempre fiel, e que Ele nunca nos deixará. O Salmo 1 também nos ensina que devemos buscar a Deus em todas as circunstâncias, pois Ele nos dará a direção que precisamos para viver de acordo com Sua vontade. Por fim, o salmista nos pede para proclamar o nome de Deus a todos os povos, pois Ele é o nosso Rei e nosso Salvador. Por fim, o salmista nos lembra que Deus é o nosso Criador e Redentor, e que Ele nos dará a direção que precisamos para viver de acordo com Sua vontade. O Salmo 1 nos ensina que devemos sempre procurar a Deus e louvá-lo, pois Ele é o nosso Deus e nosso Salvador. Salmo 103. Bendito és tu, ó Senhor, meu Deus, que tens feito grandes coisas. O Salmo 103 é um salmo de louvor a Deus pela sua bondade e misericórdia. O salmista começa o salmo convidando a todos os seres humanos a louvarem a Deus, pois Ele é justo e bondoso. Ele também nos pede para oferecermos sacrifícios de gratidão a Deus, pois Ele é bom e misericordioso. O salmista também nos pede para servir a Deus com alegria, pois Ele é o nosso Rei e nosso Salvador. Ele também nos pede para lembrar que Deus nos criou e nos redimiu, e que Ele sempre governa com justiça e misericórdia. Por fim, o salmista nos pede para confiar em Deus e segui-lo de todo o coração, pois Ele é o nosso guia e nosso protetor. Por fim, o salmista nos pede para proclamar o nome de Deus a todos os povos, pois Ele é digno de louvor e adoração. O Salmo 103 nos ensina que devemos sempre louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, e que devemos servi-lo com toda a nossa alma. Ele nos lembra que Deus é sempre fiel, e que Ele nunca nos deixará. Assim, o Salmo 103 nos ensina que devemos sempre procurar a Deus e louvá-lo, pois Ele é o nosso Deus e nosso Salvador. Espero que essas palavras iluminem o seu dia. Não esqueça de dar o like e compartilhe. Assim você ajuda o canal a levar para mais pessoas essas orações, salmos e inspirações. Até o próximo vídeo.